Alunos da Ambra, estamos iniciando agora a unidade 3 da nossa disciplina de Direito Tributário. Nela, a gente vai explorar os vários aspectos da relação jurídico-tributária. Para começar, o foco da primeira lição é o que a gente chama de conhecer a regra matriz, entender o que é a relação jurídico-tributária e conhecer a hipótese de incidência. Então, a gente vai focar nessas primeiras gravações nisso, ou seja, ter uma visão geral sobre a relação tributária, sobre a regra matriz, sobre a hipótese de incidência. Tá? E, para começar, a gente tem que entender, né, o que é objeto dessa relação, o que é uma relação jurídica. Né? A gente pode entender que a relação jurídica normalmente é um estabelecimento de deveres jurídicos entre dois povos. Jonathan Lieber diz o seguinte: a obrigação só nasce com a realização, ocorrência deste fato, isto é, só surge quando este fato concreto, localizado no tempo e no espaço, se realiza. Então, o que acontece? A relação jurídica tributária, ela deriva de fatos presentes na realidade, que geram o dever de pagar tributo. Vejam, todas as relações jurídicas, elas em graus distintos vão derivar de fatos da realidade ou até mesmo de outros fatos jurídicos. Então você pode ter, por exemplo, um contrato de compra e venda que gera uma relação obrigacional, um acordo, um divórcio. Há uma relação jurídica que vai surgir depois de um divórcio. Pense, por exemplo, a relação obrigacional de pagar uma pensão. Então você tem relações jurídicas das mais diversas ordens no direito. E a relação jurídica tributária é uma delas. A relação jurídica tributária, ela deriva de fatos que têm algum potencial econômico, como nós vimos, afinal de contas, há a questão da capacidade contributiva. E essa dimensão econômica implica no dever de pagar tributos. Tá? Agora, obviamente, a relação jurídica tributária não é apenas o pagamento de tributos. Você tem outros tipos de relações ligados à área tributária que têm importância também para o direito. Obrigações acessórias, como, por exemplo, o dever de emitir nota fiscal. Então, a relação jurídica no campo do direito tributário, ela tem tanto o sentido de uma relação jurídica tributária, no sentido clássico, que é o dever de pagar tributos, e relações jurídicas tributárias de outras ordens. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem em mente com a relação jurídica tributária do estilo pagar tributo. Ela é a relação jurídica tributária por excelência. Quando você pegar no livro de direito tributário e encontrar alguém falando relação jurídica tributária, 90% de certeza que esse autor está se referindo à obrigação de pagar tributos. Tá? A gente vai estudar ao longo das próximas gravações a questão das obrigações acessórias. Mas vamos tentar focalizar então nesse tipo de relação jurídica tributária, que é a relação de pagar o tributo. O estudo da relação obrigacional na área tributária, da relação jurídica tributária, ela tem uma história muito rica. Né? Os autores clássicos do direito tributário brasileiro se debruçaram sobre o estudo da hipótese de incidência tributária, ou seja, do estudo da norma que gera a obrigação de pagar o tributo. Você tinha antes, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, uma confusão muito grande entre direito financeiro, direito tributário, contabilidade. A ciência de direito tributário não estava totalmente formada. Alfredo Augusto Becker dizia que nós vivemos um carnaval tributário, porque você não tinha uma clareza sobre qual era o objeto de estudo da ciência do direito tributário. Homens como Gilberto Lio Canto, Geraldo Ataliba, Alfredo Augusto Becker, Rui Barbosa Nogueira, foram pioneiros do direito tributário em tentar encontrar um estudo muito peculiar para a tributação. Vou destacar o pensamento de dois autores aqui para a gente começar a conhecer um pouco sobre
o estudo da relação de direito tributário, especialmente da hipótese tributária. Geraldo Talib e Alfredo Augusto Becker. São dois autores que eles se debruçaram de forma bem clara, tentando compreender quais são os elementos normativos que compõem a norma que vai gerar a obrigação de pagar o tributo. Então, entendam isso. Esse nascedor de tributário tentou entender como funcionava normativamente a principal relação na área da tributação. A relação na qual há uma obrigação de pagar o tributo. Tá? Geraldo Talib diz o seguinte: a hipótese de incidência é a descrição legislativa, necessariamente hipotética, de um fato cuja ocorrência em concreto a lei atribua a força de determinar o nascimento de obrigação tributária. Quando se usa aqui a obrigação tributária, é no sentido de obrigação de pagar o tributo. Tá? Então, no seu livro Hipótese Tributária, um clássico do direito, Geraldo Talib ele tentou se debruçar para compreender como a norma, quais os elementos que a norma carrega e como esses elementos se articulam para gerar o dever de pagar o tributo. Então, se você pegar o livro de Alfredo Augusto de Geraldo Talib, você vai verificar que ele fala, o título é hipótese tributária, normalmente esse termo acaba, pelo menos no livro dele, dando a entender que está se referindo a toda a norma jurídica. Mas ele reserva essa expressão também para se referir ao antecedente da norma jurídica, para se referir à descrição fática que gera a obrigação de pagar o tributo. Só que a norma de direito tributário, nós vamos ver ao longo dessas próximas aulas, também possui a própria relação jurídica obrigacional, ou seja, o sujeito ativo tendo que pagar um sujeito ativo cobrando o tributo de um sujeito passivo. Tá? A hipótese de incidência, na análise feita por Geraldo Talib, nós temos claramente um processo de formação normativa onde certos elementos fáticos estão descritos abstratamente e, se eu identificar no caso concreto, eu gero a obrigação de pagar o tributo. Então, ele analisa quais elementos a norma tributária normalmente utiliza para identificar que ocorreu um fato gerador da obrigação de pagar o tributo. Então, ele nota que há um aspecto, uma dimensão material, espacial e temporal na hipótese dele. Então, eu vou dizer o seguinte: dada o fato de alguém ser proprietário de um bem imóvel, em 1º de janeiro de 2019, no município de Belém, essa pessoa é obrigada a pagar tributo. Notem que ele lançou uma hipótese: ser proprietário de um bem imóvel num determinado período do ano, num determinado município. A hipótese de incidência, ela descreve. Notem o que eu falo assim: a hipótese de incidência é a descrição de um fato cuja ocorrência na concretude gera o nascimento da obrigação tributária, gera a obrigação de pagar o tributo. Então, Geraldo Talib identifica com muita clareza no seu livro que a hipótese de incidência ela carrega uma série de características comuns a todas as normas tributárias, todas as normas que geram a obrigação de pagar tributo, e características essas que vão permitir identificar qual foi o fato concreto que dali eu retiro a obrigação de pagar um tributo. A propriedade de bem imóvel, IPTU, Imposto sobre Propriedade de Bem Imóvel, é um produto industrializado, é uma exportação, por exemplo. Eu estou fazendo uma exportação, o imposto de exportação e de importação tem elementos que dizem: olha, com essas características você é obrigado a pagar o tributo. Alfredo Augusto Becker diz o seguinte: toda e qualquer hipótese de incidência, ao realizar-se, acontece em um determinado tempo e espaço. Ele é até um pouco anterior a Geraldo Talib, ele foi um dos primeiros a identificar: olha, há elementos de espaço e tempo dentro da hipótese de incidência tributária. Então, são inerentes à hipótese de incidência tributária um fato esse que vai gerar a obrigação de pagar tributo, mas esse fato tem que estar localizado num determinado tempo, em uma determinada região, até para identificar qual lei está valendo
e qual o sujeito competente para cobrar o tributo. Então, quando a gente fala em hipótese de incidência tributária, a gente está pensando justamente nisso, num antecedente de uma norma jurídica, antecedente esse que descreve um fato que vai gerar a obrigação de pagar tributo. Agora, tanto Geraldo Taliba quanto o Alfredo Augusto Becker foram autores que pragmáticos, vamos dizer. Alfredo Augusto Becker e Geraldo Taliba morreram relativamente cedo, principalmente Geraldo Taliba morreu muito cedo, né, tinham 50 e poucos anos, considerando cedo, em termos de doutrinação jurídica. Os grandes doutrinadores, muitas vezes, eles produzem suas grandes obras já com uma certa idade, já com uma idade mais avançada na vida. Então, assim, ser um autor do calibre de Geraldo Taliba ter falecido tão cedo foi um motivo de consternação na academia à época, e até hoje é um motivo de lamento. Até hoje, se for na Pontificidade Católica, você encontra pessoas que se lembram saudosamente do mestre Geraldo Taliba e sempre falam, ele foi um dos grandes nomes do direito brasileiro. O nome que sucedeu a esses dois autores foi Paulo de Barros Carvalho. Qual é a importância de Paulo de Barros Carvalho, autor ainda em atividade? Ele trouxe as lições de lógica de Lorival Villanova e aplicou o direito tributário. Então, o que acontece? Enquanto autores como Alfredo Augusto Becker, Geraldo Taliba, Amilcar de Araújo Falcão percebiam que a hipótese de incidência, que a norma jurídica tinha elementos comuns a todos os tipos de tributos. Então, por exemplo, todos os tributos tinham dimensões espaciais, temporais, tinha uma distinção fática. Todos os tributos tinham também no sujeito ativo, no sujeito passivo, a obrigação em si de pagar o tributo. Paulo de Barros Carvalho fez o seguinte, ele buscou os instrumentos da lógica jurídica para analisar e tentar desenvolver um ferramental lógico para descrever essa estrutura comum a todas as normas jurídicas. Então, o que Paulo de Barros Carvalho faz, de forma muito correta, é tentar achar a estrutura lógica comum a todas as normas que geram a obrigação de pagar o tributo. Ou seja, todas as normas tributárias. Ele percebeu que na hipótese de incidência, ou seja, no antecedente da norma jurídica, quando a gente vê a solução ficar mais clara essa questão do antecedente e do consequente, ele percebeu que você tem um aspecto pessoal, ou seja, alguém que pratica um fato social, o aspecto material, que é o fato em si, o acontecimento, um aspecto temporal, que é o momento em que esse fato ocorre, e o espacial, que é o local. Geraldo Taliba já tinha descrito isso no seu livro Hipótese Tributária. A novidade que Paulo de Barros Carvalho traz não é a identificação em si desses fatos, mas é organizar isso dentro de uma estrutura lógica. Então, foi uma construção de tijolos. Alfredo Augusto Becker faz uma primeira identificação, Geraldo Taliba praticamente descreve toda a estrutura da norma jurídica em seu hipótese tributária. Vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de ler o hipótese tributária vai notar que ele primeiro faz a distinção da hipótese de incidência, ou seja, do antecedente normativo, com esses 4 elementos. Depois, ele faz então uma classificação dos tributos e depois analisa também o sujeito ativo, o sujeito passivo, a alíquota e a base de cálculo. Então, no livro de Geraldo Taliba, Hipótese de Incidência, já está tudo ali. Toda a estrutura da norma jurídica está lá. Só quem não usa uma linguagem lógica. Paulo de Barros Carvalho pega isso e usa uma linguagem lógica de forma que ele deixa muito clara a estrutura, ele desnuda a estrutura. Tá? Então, um dos grandes méritos de Paulo de Barros foi ter sistematizado as descobertas dos autores anteriores. Né? Paulo de Barros Carvalho chama de norma tributária em sentido estrito a norma que impõe a obrigação de pagar o tributo. Tá? Então, toda norma que impõe a obrigação de pagar tributo, ele chama de norma tributária em sentido estrito. Norma tributária, lembrando, toda norma jurídica tem um antecedente e um consequente. O que a gente está chamando de hipótese de incidência tributária é o antecedente dessa norma. É quando está descrito o fato jurídico.
O consequente é justamente a relação obrigacional. Tá? Agora, como eu falei no início desta gravação, há outros tipos de normas jurídicas tributárias que não tratam de obrigação de pagar o tributo. Trata, por exemplo, de um dever instrumental, como, por exemplo, emitir nota fiscal. Nesse caso, nós temos o que Paulo de Barros Carvalho chama de normas tributárias em acepção ampla. A ideia de Paulo de Barros aqui é fazer uma diferença entre aquela norma mais clássica de obrigação tributária, obrigação de pagar o tributo, e todas as outras. Então ele usa a expressão normas tributárias de distrito para a norma que impõe a obrigação tributária, a obrigação de pagar o tributo, e normas tributárias em acepção ampla para qualquer outro tipo de norma que está no mundo tributário, mas não gera a obrigação de pagar o tributo. Ademais, ele vai chamar de regra matriz de incidência tributária a tradução lógica da norma jurídica, da norma tributária em sentido estrito. Então, lembrem, vale recapitular das aulas de introdução, norma jurídica não é o que está escrito no papel, é o que eu interpreto desse papel. É o que eu interpreto de um texto legal. Aí eu interpreto e tiro uma norma jurídica. Ela está na minha mente. Se ela fala sobre pagar tributos, é uma norma tributária em sentido estrito. Paulo de Barros Carvalho diz que eu posso traduzir esta norma em termos lógicos, mostrando uma estrutura normativa dessa norma. E isso é possível. Ele chama isso de regra matriz de incidência tributária. Ok? Então você tem aí um pequeno esboço do histórico da relação jurídica tributária, de como os doutrinadores se debruçaram sobre essa relação entre contribuinte e Estado, e como eles entenderam que, olha, desta relação eu gero o dever de pagar o tributo. Desejo a todos bons estudos.